Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui mais uma vez à nossa videoaula e hoje nós vamos falar de MMC de números inteiros. Na verdade, MMC de números naturais, tá? A gente não vai trabalhar com MMC de números negativos. Eu falo MMC porque eu sou um bom baiano, mas como vocês conhecem aí mais frequentemente, MMC, né? Esse assunto vocês já viram no ano passado, tá? É um conteúdo curricular do sexto ano. Por que eu estou fazendo esse vídeo com vocês? Porque às vezes de uma série para outra a gente esquece alguns conteúdos, esquece alguns algoritmos. Então essa aula de hoje é uma revisão, tá? Uma revisão para que nós possamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que vai ser lá na frente, próxima videoaula, que são as operações com os números racionais na forma fracionária. Então, para você somar ou subtrair frações cujos denominadores são diferentes, você vai ter que calcular o MMC desses denominadores, tá? Então, a ideia é fazer uma breve revisão com vocês de como calcular o MMC de números naturais. Tá? O objetivo da aula vai ser identificar o mínimo múltiplo comum e utilizar os conceitos de mínimo múltiplo comum em situações do cotidiano. Perceba que eu posso chamar o MMC de mínimo múltiplo comum ou de menor múltiplo comum. Por que o menor múltiplo comum? Porque a gente sabe que o conjunto de múltiplos de um número qualquer é um conjunto infinito. Tá? Então a gente não vai ter o maior múltiplo comum, porque são infinitos, né? Os elementos de um conjunto de múltiplos são infinitos. Então a ideia é a gente calcular o menor múltiplo comum e não o maior, certo? E aí tem a nossa lindona aqui, nossa personagem que está com a gente desde o início do ano, e ela dá uma ideia do que a gente vai trabalhar hoje, né? Como eu já falei, no sexto ano a gente já calculou tanto o MMC como o MDC de números naturais. E o objetivo dessa aula é fazer uma breve revisão, para que a gente tenha tranquilidade na hora de efetuar operações com frações, que vai ser a nossa próxima videoaula. Então vamos pensar nessa seguinte situação. Joana foi diagnosticada com uma pequena virose e vai precisar ficar em isolamento social por no mínimo 14 dias. Para que possa se tratar, o médico passou 2 remédios que ela deve tomar ao longo do dia. Um analgésico, que deve ser tomado de 6 em 6 horas, e um antitérmico, que deve ser tomado de 8 em 8 horas. Meia-noite, às 0 horas, Joana tomou os 2 remédios simultaneamente. Lembrando que simultaneamente significa que ela tomou os 2 remédios ao mesmo tempo. A que horas ela tomará os 2 remédios simultaneamente novamente? Então, só corrigir aqui, né? Remédios que ela deve tomar. Então, houve um erro aqui de digitação. Então, perceba, Joana tem que tomar 2 remédios. Um analgésico, que é para dor, e um antitérmico, que é para controlar a temperatura. Meia-noite ela tomou os 2. Um ela tem que tomar de 6 em 6 horas e o outro ela tem que tomar de 8 em 8 horas. Então, se ela tomou os 2 remédios juntos meia-noite, que horas ela vai tomar os 2 remédios juntos de novo? Tá? É uma situação bem fácil, tá? E abrir um parênteses aqui, perceba que qualquer bula de remédio que você pegar, você sempre vai ver os remédios sendo tomados de 2 em 2 horas, ou de 4 em 4 horas, ou de 6 em 6 horas, ou de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12 horas. Tá? Raramente você vai ver um médico mandando você tomar um remédio de 7 em 7 horas ou de 5 em 5 horas. Por que isso? Porque os números 2, 4, 6, 8 e 12 são divisores do número 24. Então, como o dia tem 24 horas, os médicos passam intervalos de tempo em que os números ali compreendidos são divisores do 24, para que ao longo do dia você feche bonitinho lá a quantidade de remédios que você tem que tomar. Então, se for de 6 em 6 horas, ao longo de 24 horas, você vai ter tomado 4 remédios fechado. Não vai precisar ficar pulando de horário constantemente, tá? Então, só esse parênteses para você entender por que
90% dos antibióticos e dos remédios são esses números aí que eu falei. Então, continuando aqui nossa situação, a gente pode organizar os horários de remédio de Joana da seguinte forma. Então, os horários do analgésico, que é de 6 em 6 horas. Ela tomou o primeiro analgésico às 0 horas, depois às 6 da manhã, depois ao meio-dia, depois às 18 horas e depois ela tomou às 0 horas de novo. Beleza? Os horários do antitérmico, ela tomou às 0 hora, como é de 8 em 8, depois ela tomou 8 horas, depois ela tomou 16 horas e depois ela tomou 0 hora de novo. Ou seja, sempre às 0 hora, percebe aqui? Tanto aqui como aqui, sempre às 0 horas, Joana vai tomar os dois remédios ao mesmo tempo. Como foi de 0 hora de um dia para 0 hora do outro dia, quantas horas se passaram para que ela voltasse a tomar os dois remédios ao mesmo tempo? 24 horas. Ou seja, a cada 24 horas, Joana vai tomar os dois medicamentos ao mesmo tempo. Tranquilo aí, pessoal? Como os dois medicamentos começaram às 0 horas, e é importante a gente frisar que começou às 0 horas, o que fizemos na verdade foi calcular os múltiplos de 6, os múltiplos de 8 e os múltiplos comuns de 6 e 8. Assim, modelando matematicamente as situações apresentadas, podemos fazer da seguinte forma. Então vamos lá. Múltiplos de 6. Quais são os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 e assim ao infinito. Tá? Olha os múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 e assim também ao infinito. Quais são os múltiplos comuns, né? Múltiplo comum de 6 e de 8. Né? Quem é múltiplo de 6 e de 8 ao mesmo tempo? Quem são? 0, 0, tá vendo? 24 está em ambos. 48 está em ambos, beleza? 72 está em ambos e assim sucessivamente. Perceba que o intervalo vai ser sempre de 24 em 24. E aí a gente calcula o MMC. Aqui eu tenho todos, né? Não todos, mas eu tenho uma representação de todos os múltiplos comuns de 6 e 8. E aqui eu tenho o menor múltiplo comum. Por que não é 0, professor? Porque os matemáticos convencionam que, por definição, o MMC de dois números ou mais é o menor número positivo, que é múltiplo de todos esses números ao mesmo tempo. Beleza? Menor número positivo. Como a gente já sabe que 0 não é positivo, então o menor múltiplo comum de quaisquer números naturais vai ser, tirando 0, o menor número positivo, que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. E a gente representa assim, ó, MMC de A, B e C, ou de A, B, C e D, tanto faz. Tá bom? A forma mais prática de você calcular o MMC de dois ou mais números naturais é pela decomposição em fatores primos. A gente já viu isso também, tá? Mas a gente vai relembrar com vocês. Então vamos lá, eu quero calcular o MMC de 24 e 32. O que é que eu vou fazer? Eu vou decompor 24 e 32 simultaneamente. Eu vou decompor ao mesmo tempo. Então vamos lá. 24 e 32, por serem números pares, a gente vai sempre começar a dividir por 2. Professor, é obrigado a começar por 2? Não, não é obrigado pelo simples fato de que a multiplicação ela é comutativa. Então a ordem dos fatores não altera o produto. A gente faz isso para estabelecer um certo padrão, tá? E para que fique mais fácil, porque dividir por 2 é muito mais fácil, tá? Então vamos lá. 24 e 32, ambos são divisíveis por 2. Então o resultado aqui embaixo, 24 dividido por 2 dá 12 e 32 dividido por 2 dá 16. Continuamos com dois números pares aqui. Então a divisão continua por 2. Então 12 dividido por 2 dá 6 e 16 dividido por 2 dá 8. Tranquilo? Continuando a divisão por 2, 6 dividido por 2 dá 13 e 8 dividido por 2 dá 4. Aí eu tenho um número negativo e última forma, um número ímpar e um número par. O que é que eu vou fazer? Vamos continuar terminando a divisão com os pares e depois a gente vai para os ímpares. Professor, é obrigado? Mais uma vez, não. A multiplicação é comutativa.
Eu poderia perfeitamente dividir aqui logo por 3, mas vamos dar sequência aqui para terminar todos os fatores 2 aqui. Então vamos lá. 3 e 4 divididos por 2, o 3 não é divisível por 2, então eu conservo ele aqui. E o 4 dividido por 2, 2. Da mesma forma, dividindo por 2 ainda, porque eu tenho esse número par aqui, 3 não é divisível por 2, então mantenho 3 aqui. E 2 dividido por 2, 1. Por último, eu divido por 3. 3 dividido por 3 dá 1, e 1 aqui não é divisível por 3, eu conservo. Quem é o MMC, né? O que é, de fato, o MMC? E aí eu botei a definição aqui do lado. O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais decompostos em fatores primos é o produto de todos os fatores comuns e não comuns. Então é só multiplicar todos esses fatores aqui, ó, e eu multiplicando todos esses fatores, eu vou ter exatamente o que? A minha conta resolvida, que é o meu MMC. Então, qual é o MMC de 24 e 32? O MMC de 24 e 32 é 96. Tá bom, gente? Continuando, vamos verificar nossa aprendizagem, né? Como eu disse, essa videoaula é uma revisão, tá? Então não precisa ser um vídeo muito longo. E vocês vão fazer a atividade do livro, tá? Que eu vou passar já já para vocês. Então vamos verificar nossa aprendizagem. Marcos, André e Silva são caminhoneiros de uma transportadora e viajam periodicamente para fazer entregas. Marcos viaja a cada 6 dias, André a cada 10 dias e Silva a cada 15 dias. Sabendo que 31 de dezembro de 2019 eles viajaram juntos, em que data esse evento ocorreu novamente? Então, mais uma vez, eu tenho uma situação aqui de números alternados, tá? Então, um viaja a cada 6 dias, o outro viaja a cada 10 e o outro viaja a cada 15. Nesse dia, eles viajaram juntos, os 3 partiram juntos, cada um para seu destino. Como é uma ideia fixa, né? Ele sempre viaja a cada 6 dias, o outro sempre a cada 10 e o outro sempre a cada 15. Eu quero saber em que data eles vão viajar juntos novamente. Então, o que é que eu vou calcular? Eu vou calcular o MMC de 6, 10 e 15. Então, fatorando aqui, vamos lá, 6, 10 e 15. Eu tenho 2 números pares aqui, ó. Então, a ideia é eu começar dividindo por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5 e 15 não é divisível por 2, eu mantenho. Perceba que eu não tenho mais nenhum número par. Então, eu tenho 3, 5 e 15. Eu vou dividir por quem? Por 3, que é o menor número primo. Lembre que é decomposição em fatores primos. Então, o próximo número primo depois do 2 é o 3. Se eu posso dividir por 3, vou dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 5 não é divisível por 3, então eu mantenho 5. E o 15 dividido por 3 dá 5. Então, 1, 5, 5 vai ser divisível por 5, que dá o resultado 1. Perceba que a fatoração só termina quando todos os termos são iguais a 1. Enquanto eu não tiver todos os números aqui iguais a 1, significa que ainda é possível dividir. Quem é o meu MMC? É o produto desses 3 números aqui, ó. Então, MMC de 6, 10 e 15, quem é? 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. O que é que eu quero dizer com isso? Que os 3 viajam juntos sempre a cada 30 dias. Então, se eles viajaram juntos lá no dia 31 de dezembro do ano passado, isso ocorreu de novo no dia 30 de janeiro desse ano. Ou seja, a cada 30 dias eles viajam juntos. Então, meninos, essa é a nossa videoaula. É uma videoaula simples, só para vocês resolverem e relembrarem como é que calcula o MMC de números naturais, porque o nosso próximo conteúdo nós vamos precisar disso, tá? O nosso próximo encontro vai ser no dia 26, tá? Às 10 da manhã, segundo o calendário lá do CMS, 7º ano, sempre às terças e quintas-feiras. Como eu disse, isso não impede vocês de colocarem suas dúvidas lá no fórum. Perceba que eu sempre tenho respondido a todos no mesmo dia. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo ou em relação ao que tem acontecido no nosso país nesse momento, podem perguntar lá que eu estou disponível para vocês, tá? No mais, que nós tenhamos uma semana abençoada
tá? Que esse período de isolamento social seja o mais breve possível, mas a gente sabe que é importante que a gente fique em casa, que é importante que a gente sempre lave as mãos com sabão, e na rua, se a gente precisar em algum momento, lava as mãos quando voltar, passa álcool em gel, porque a situação ela realmente requer cuidados de nossa parte, tá bom? Então fica com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no chat. Grande abraço a todos e até a próxima.